Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Agiganta Podcast. E hoje nós vamos ter um convidado especial, um grande amigo, amigo meu, sei lá quanto tempo nós somos amigos, depois a gente vai conversar sobre o tempo. Bruno Gilberto, um fisioterapeuta do esporte, com uma origem muito centrada no Nordeste brasileiro, mas com uma potência gigante, com influências e projetos que atingiram o Brasil e extrapolaram as fronteiras nacionais e está com projetos fora do Brasil já há algum tempo, morando em Dubai. Bruno Gilberto, seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado por aceitar o convite. E, por favor, fale um pouquinho sobre você. Onde é que você está? Rodrigão, eu que agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui, de participar desse seu projeto, né, desse seu novo projeto do Agiganta. Essa palavra, ela já faz parte da tua vida há muito tempo, né? Já é uma marca sua, o Agiganta. E eu fico muito feliz, né? Fiquei muito feliz com o seu convite. Obviamente que nós estamos vivendo aqui tempos turbulentos, né? Mas claro que a gente tinha que encontrar um momento de poder se encontrar, né? Mesmo que online, da gente poder ter essa conversa. E eu te agradeço muito por essa oportunidade. Eu venho acompanhando esse projeto, né? Eu vejo, né, as pessoas que já passaram, né, por esse podcast e me alegra muito estar aqui, né? Bom, hoje eu estou aqui nos Emirados Árabes Unidos, né? Eu sou fisioterapeuta do Al Ahly Futebol Clube. Estou aqui no clube na terceira temporada, né? Antes daqui, eu estive na seleção dos Emirados Árabes, passei aproximadamente 2 anos e meio, né? Então hoje eu estou aqui baseado em Dubai, né? Um país, né, espetacular, um país em que eu tenho muito gosto de viver, né? As pessoas, elas me abraçaram, elas têm muito respeito por mim, por minha família, e isso é bem importante para uma continuidade do projeto. E nós estamos aqui pedindo para que as coisas se acalmem, né? Porque não está fácil, né? Realmente esse clima tenso em que nós estamos vivendo por conta dessa guerra nos assusta muito, mas enfim, nós temos que acreditar que isso vai passar, né? Que Deus está no comando de tudo e que a gente vai voltar a ter paz, né, na nossa vida. Bruno, eu que agradeço, cara. Nesse momento aí, você está no meio da temporada, né? Nessa loucura, de que já é o futebol brasileiro, o futebol internacional não é diferente. E nesse momento aí também nesses conflitos que mudaram bastante, né? Sua rotina, sua vida, suas preocupações, principalmente talvez você que não está e sua família que não estão habituados a conflitos desse tamanho. Acho que ninguém se acostuma, mas para a gente aqui que vive e reside no Brasil, é algo surreal, né? Eu acho que o Né? Brasil não vive um estado de guerra há décadas e eu acho que nunca viveu algo parecido, né? Uma guerra totalmente tecnológica, com drones, mísseis de longa distância, e isso deve ter sido, né, alterado bastante a sua rotina, a rotina da sua família. Então, eu queria agradecer demais você estar aqui, mesmo com essa loucura toda. E atrapalhou, cara? Tem atrapalhado a rotina de vocês? Cara, a gente está, para além desses conflitos, nós estamos em outro momento, um momento muito especial para o povo muçulmano, né, para o Islã, que é o período do Ramadã, né? Então isso muda completamente a nossa rotina, isso sim, né? Porque praticamente nós passamos o dia sem fazer absolutamente nada, teoricamente, e passamos a trabalhar na noite e entramos na madrugada, né? Então essa é a nossa rotina hoje, né? Isso mudou, obviamente, muda a nossa rotina do dia a dia, muda a escola das crianças aqui também, né? Você aderiu ao Então, Ramadã, né? esse ano eu aderi o processo do Ramadã, aderi o jejum, né? Então, está sendo uma experiência muito bacana para mim, porque em outros momentos eu fazia apenas um jejum parcial, né? E dessa vez eu resolvi fazer um jejum total e seguir efetivamente o que o povo muçulmano faz. Não, eu não sou muçulmano, tá? Eu continuo sendo cristão,
mas eu queria experimentar, eu queria vivenciar essa experiência cultural também, né? Eu já estou aqui no país há aproximadamente 5 anos e eu queria viver isso, né? Isso é algo também, Rodrigo, vale salientar que é algo que é muito valorizado pelos locais, né? Eles valorizam muito pessoas não muçulmanas em aderir a esse processo do Ramadão por questão de respeito, né? Perfeito. Então, por exemplo, é inadmissível assim, e é uma questão de respeito para com eles, eu estar num ambiente em que tem um muçulmano durante o período do dia e eu beber água na frente dele, por exemplo, né? Isso é algo que é inadmissível. Eu não posso, não é aceitável nem você mascar um chiclete, né? Então, você aderir a esse processo junto a eles, isso faz com que eles valorizem muito a sua pessoa, vamos falar assim, sabe? O respeito que você está tendo para com eles. É uma imersão cultural, né? Você está vivendo a cultura deles e é muito respeitoso você buscar entender e viver, né, essa cultura. Então, isso é muito legal. Então, quando a gente vai para outro É, país, isso, exato. E é uma experiência, assim, Rodrigo, os primeiros dias eles são difíceis, né? Os primeiros 2, 3 dias, assim, de abstinência total, assim, de água, comida, de qualquer coisa que você vai você se alimenta até 5 da manhã, ingerir, começa às né? 5 da manhã, né? Então, todos os dias você começa um pouco mais cedo e termina um pouco mais tarde, né? Então, vamos, assim, teoricamente, é do nascer do sol ao pôr do sol. Então, quando o sol nasce, você entra em jejum, quando o sol se põe, você quebra o jejum. Então, teoricamente, é isso. Então, hoje, por exemplo, o sol nasceu aqui às 5h09 da manhã e ele vai se pôr às 6h29. Todos os dias é 1 minuto a menos e 1 minuto a mais. Então, Entendi. isso varia Vai de acordo aumentando. com o dia. Ah, Vai entendi. aumentando, Vai exatamente. aumentando. Então, o desafio é crescente. Cara, interessantíssimo. É, Isso é uma imersão cultural muito legal. Eu morei em outro país também, e aí eu tentei entender muito a cultura dos locais. Mas é muito mais fácil para mim, que era um país muito próximo, né? A meu idioma, os comportamentos, né? Mas a gente tentou entender a cultura, a culinária, né? Aspectos de comportamento e tentamos ao máximo também aderir, né? À cultura do país que nós residimos. Quando você vai para um país que é muçulmano, um país que é completamente do idioma diferente, né? Apesar que Dubai ainda é muito internacionalizado, né, Bruno? é universal. É universal. Então, hoje é Aqui um, você tem 90% da população de Dubai são estrangeiros, é um são estrangeiro. expatriados, entende? É multicultural, né? Então, você tem muito russo, É, chinês, brasileiro. Então, são múltiplas culturas. Deve ser uma experiência cultural riquíssima. Mas você respeitar sim. as origens, né, dessa cultura é maravilhoso. Então, parabéns para você que teve essa coragem. Cara, imagina só você, cara, ficar sem comer, do nascer do sol ao pôr do sol. Né? Chega um ponto É, que você fica desesperado olhando para o sol, falando, pelo amor de Deus, vai embora. Pelo amor de Deus, não é por Alá, né? Vai embora, ah lá. eu comer. E assim, em casa, minha família tá seguindo a vida normal. Então, eu sigo, por exemplo, eu vejo meus filhos tomando café da manhã, o almoço, entende? Só o jantar em que a gente compartilha um pouco junto, que aí eu espero realmente a quebra de jejum, que é fazer o iftar. O iftar é a primeira refeição após a quebra de jejum. Né? E a gente faz junto, mas é difícil. Você imagina, você está em casa e sua esposa cozinhando, fazendo comida, você sentindo aquele cheiro bom do feijão brasileiro, Você fez uma aquele cheiro da feijoada no seu farofa, e aniversário você. e não comeu, né? Tem essa história maravilhosa. Exatamente, essa do aniversário foi. Me chamaram de louco, porque meu aniversário foi no dia 16 e o Ramadã começou no dia 19 de fevereiro. Então eu iria fazer no dia 18 o meu aniversário, exatamente para poder aproveitar esse momento junto com os meus amigos, mas aí nós tivemos treino e tivemos folga no dia 20. E daí eu marquei a feijoada para o dia 20. E aí, no dia do meu aniversário, lá, feijoada, bolo, brigadeiro, tudo isso. Todo mundo me chamando, Bruno, tu tá maluco, velho. Tu marcar o teu aniversário e tu não tá podendo comer nada, tu não tá fazendo nada. Não, vamos seguir em frente. O importante é a gente estar junto, a gente se confraternizar. Mas confesso que não foi fácil, não, até porque foi no segundo dia do Ramadã. Então, assim, eu ainda estava naquele processo de sentir muita fome, de sentir muita sede, e isso foi difícil. E outra coisa,
você falando muito, conversando muito com as pessoas, isso aguça muito a tua vontade de beber água. Enfim, foi difícil, mas passei por esse momento. Parabéns. Quando deu também, o sol foi embora, deve ter comido a feijoada quase toda. Ah, é. Quando deu a hora Deu a hora, falei, agora é que minha eu vez. escutei o Allahu Akbar, que eu escutei da mesquita, eu disse Allahu Akbar, ok, posso comer Bora, agora. bora. Fiz a minha oração como cristão, agradeci por aquele momento, por aquele jejum, e aí eu comi um pratão de feijoada, cara. Cara, incrível. Eu trabalhei com alguns atletas É, muçulmanos, alguns membros de comissão técnica muçulmana, e assim, para eles é muito difícil, porque nós estávamos em Portugal e todo mundo se alimentava. A rotina não mudou para ninguém, só para esses atletas. Então, tem toda uma adaptação e um cuidado do clube. Nós tivemos um atleta muçulmano que não passou muito tempo com a gente, mas tivemos um membro da comissão técnica. Cara, foi o coitado. Ele, às vezes, reuniões assim da comissão, as pessoas chegavam com croissants deliciosos, de açúcar, todo mundo comendo, aquele cheiro do croissant quentinho. E o cara senta, cara, ele acho que nem piscava, assim, né? Mas aí é uma questão. Ele estava inserido em outra cultura, ele também tinha que respeitar a isso, cultura, exato, mas respeitávamos a dele também. Ninguém obrigava ele a comer e tal, mas ele tinha que respeitar que as pessoas queriam comer. Então exato. é uma Exato, e é um momento especial para o povo muçulmano, sabe? Então, nós estamos inseridos aqui no país deles, nós precisamos respeitar isso. Os atletas respeitam, por exemplo, aqui as refeições, a gente está no hotel, nós temos jogo hoje, a refeição ela só vai acontecer, obviamente, após a quebra do jejum, né? Então, isso se respeita. O que muda muito é a nossa rotina de treino. Nós começamos a trabalhar às 10 da noite, né? Porque eles quebram o jejum às 6 e vamos arredondar isso 6h30. alimentar, Então tem um eles vão tempo para comer o que eles não digestão. comeram o dia todo, tem um processo digestivo. Então os atletas começam a se apresentar no clube às 9 da noite, né? E aí muda realmente a rotina e a dificuldade maior é para o estrangeiro, né? O estrangeiro que está aqui, o jogador estrangeiro que está aqui, viver essa rotina, para ele realmente é difícil, porque ele vai treinar, começar a treinar às 10 da noite, até vai chegar em casa Vai dormir 2 horas. meia-noite, meia-noite e meia, vai dormir tarde, ou seja, aí muda completamente. Mas para o muçulmano é uma rotina normal, ele já faz isso desde criança, sabe? Então eles sofrem, eles não sofrem, o atleta, vamos dizer assim, ele não sofre em relação a E isso. peso, performance, você vê que tem algum impacto, Bruno? Rodrigo, Eu vi que você teve. é, é, não, realmente existe uma perda de peso e uma perda de massa muscular, né? Realmente existe isso, mas obviamente para os atletas de alto rendimento isso é muito bem monitorado, né? Para que eles tenham um impacto menor no rendimento deles, né? Aqui na Aspire, né, por exemplo, eles realizam pesquisas anuais sobre esse período do Ramadã e eles verificam exatamente se o período do Ramadã, se ele teve impacto na performance do atleta, se aumentou o número de lesões, enfim. E assim, estatisticamente não existe diferença, né, em relação à performance e número de lesões. Assim, os atletas eles não aumentam o número de lesão porque eles estão dentro desse processo de jejum, né? Recentemente eu fiz até para a Sonaf, fiz uma entrevista lá para a Sonaf, porque tem um jogador no Corinthians que é muçulmano, um marroquino, né? E daí o processo para ele realmente é difícil, porque ele obrigatoriamente ele treina em jejum, porque os treinos aí no Brasil ou são pela Vamos manhã vamos ou à alterar tarde. por ele, né? Entende? Então, obrigatoriamente ele treina em jejum, mas eu estava vendo até uma fala dele que ele disse que para ele não muda tanto porque ele já está habituado a isso, né? Ele já está fora do país dele há muito tempo, então ele já está habituado a essas alterações e ele não sente tanto ele treinar de jejum, né? Mas aqui ninguém treina de jejum, porque a gente só treina realmente após o jejum, após a quebra. Então eles treinam alimentados. O que se tem cuidado realmente é na hidratação do atleta, né? O atleta ele passa 12, 13 horas sem beber água, né? 12, 13 horas sem comer, entende? Então você tem que se ter um controle na hidratação, na alimentação, no que o atleta ele se alimentou no pré-treino, antes do treino, e o que é que ele vai se alimentar também no pós-treino.
Eles realizam também uma alimentação antes de entrar em jejum. Essa alimentação ela é por volta das 4:30 da manhã. Então, tem que ser uma alimentação controlada, balanceada, mas que tenha carboidratos e proteínas, né, suficientes para que ele possa aguentar o dia, entende? Então, tudo isso é bem controlado O nutricionista deve trabalhar bastante nessa época aí para tentar nesse período. organizar nesse período a alimentação de todo mundo, nas multiculturas. Mas, Bruno, assim, a gente está falando de cultura, de origem, né? A sua origem, não, vamos falar de você agora. Sua origem é pernambucana, nascido e criado em Olinda ali, não é isso? E, Isso, isso. e aí você tem uma projeção muito forte aqui no Brasil, que começa aqui no nosso Nordeste, e, e você já trabalhou em diversas modalidades, consultórios, clínicas, universidades, mas o esporte é a sua paixão, né? O esporte clube, O né? Esporte Clube, é. O esporte, Exato. né? O rubro-negro ali, ele é a sua paixão. Mas você começou no basquete, não foi isso? Cara, na Uma passagem no verdade, Náutico? no esporte sim, eu comecei no basquete. Então, ah, a- quando eu me formei, obviamente, eu por ser um ex-atleta, né, de futsal, então eu tinha muito essa vontade de trabalhar com esporte. Cara, todo mundo que vem aqui no podcast é Então, ex-atleta de alguma coisa, é incrível. é, mas eu fui, porque eu, de certa forma, eu Pô, paguei o meu colégio e a minha faculdade com isso, jogando. né? Então, assim, Pô, até um ponto de dizer, não, eu tenho que parar para estudar efetivamente, que é o que eu posso tentar garantir o meu futuro, né? Então, assim, a minha pretensão sempre foi trabalhar com esporte de alto rendimento. Então, eu iniciei efetivamente com o futsal, né, em 2002, né? No meu último ano da faculdade lá, eu trabalhava, né, num clube de futsal em Recife, né, que foi onde eu tinha estudado, que era uma associação, né? Enfim, e aí depois eu me formei e em 2006 eu comecei a dar aula na Faculdade Maurício Nassau, né? Que hoje é a Uninassau, para a disciplina de fisioterapia esportiva. Mas eu acho, Rodrigo, assim, que a grande virada de chave da minha vida, assim, profissional, efetivamente, ele se deu em 2008, né? Não sei se você se lembra que foi quando nós nos conhecemos. Em 2008, já vão quase 20 quase anos, 15 né? anos aí. No primeiro simpósio pernambucano de fisioterapia esportiva, lá no Mar Hotel, em Boa Viagem. Foi quando, assim, ali realmente foi a minha virada de chave enquanto profissional, né? Porque eu conheci pessoas, né? Você, né? Dentro é, é uma das pessoas que eu tenho um relacionamento, né, uma amizade até hoje, né? Outras eu falo efetivamente, mas você foi uma pessoa que realmente ficou na minha vida e que impactou positivamente desde o momento em que nós nos conhecemos, porque depois daquele simpósio, né, eu fui fazer um curso em Maceió, que você e a Marcela organizaram, e eu fiquei na sua casa, ou seja, a gente tinha 2 meses que tinha se conhecido, né? E eu já fui para dentro da tua casa, tu já me hospedou lá, né? Enfim, e eu acho que ali foi a grande virada de chave da minha vida, assim, profissional, né? Foi quando eu conheci pessoas que tinham um mesmo propósito profissional, que tinham uma perspectiva, né, e uma intenção de crescer profissionalmente dentro da fisioterapia esportiva, né? Foi quando eu conheci a Sonaf também. Fiz a prova da Sonaf lá em Maceió, passei, né? Fui Bom. aprovado lá em Maceió em 2008. Fiz em 2008 ainda, Nós tivemos uma né? prova antes, 2008, nós conseguimos levar a prova Isso, antes. 2011 foi o congresso. 2011 foi o congresso, Então eu né? fiz em 2008, né? Foi 8 de agosto de 2008. Eu tenho a carteirinha. 8 de agosto. É, porque nós Então, tivemos uma jornada e conseguimos levar a prova para a jornada. e isso, Foi exatamente, exato, exato. Eu bem fiz a lembrava disso. prova lá. É uma das Eu poucas fiz a prova provas que lá, foram realizadas em jornada. em jornadas estaduais, né? Em Maceió, olha que legal. Exato. Então ali foi a grande virada de chave da minha vida, eu digo, porque a partir dali, como eu falei, eu conheci pessoas e eu passei a ter contato com pessoas que também vislumbravam uma fisioterapia
evolutiva, crescente, né? Desbravando mares, vamos dizer assim, né? Então ali foi a grande virada de chave da minha vida. E daí eu, né, comecei a entrar mais na parte acadêmica, né? Eu saí um pouco da parte profissional em 2010 aproximadamente, saí dessa parte profissional, entrei na parte acadêmica, fiz o meu mestrado, né? Quando foi em 2012, eu recebi o convite para ir para o basquete do esporte. O esporte estava com um projeto grande, né, de Fortíssimo. basquete, de projeção nacional, né? Nesse ano foi campeão da Liga Nacional Feminina, né? E tinham o projeto do basquete masculino, né? E daí eu aceitei o convite, Rodrigo, e assim, tem uma coisa bem importante que eu falo nesse momento aí, que é, muitas vezes eu acho que o grande erro do ser humano, aí eu falo por mim, sabe? Mas eu vou englobar muitas coisas. É quando você faz as coisas pensando em dinheiro, sabe? Eu acho que o maior investimento que você pode ter é sobre você. E quando o cara me fez o convite para ir para o basquete do esporte, ele fez: Bruno, eu Uma oportunidade. tenho R$ 400 para te dar. É só isso que eu tenho. E eu não tenho como te dar mais. Tu quer? Eu disse: quero. Eu quero trabalhar. Eu não estou pedindo dinheiro, eu quero trabalhar, né? E aí, desses R$ 400, um ano depois, ele já passou para 800. Ou seja, eu já consegui ganhar algo sem pedir nada, né? Isso em 2014. Quando foi em 2015, isso eu no basquete ainda, eu recebi o convite para ir para o departamento de futebol profissional do clube. Ou seja, eu já passei na frente de muita gente, porque assim, tinham pessoas no clube que estavam lá há anos e que não tinham tido essa oportunidade, né? E, obviamente, eu digo assim, na nossa vida profissional, a gente tem que pensar sempre em que eu tenho que dar o meu melhor para quem, para além, independente do que eu vou ter. Eu tenho que dar sempre o meu melhor. Então eu não estava ali, eu não dei o meu melhor no futebol do que no basquete. Eu dei o meu melhor no basquete. E depois eu fui dar o meu melhor também no futebol, né? Então, em Grande 2015 eu trabalho. passei eu recebi esse convite para ir para o futebol profissional lá do esporte e para mim, obviamente, foi a realização de um sonho profissional, né? De estar no clube em que eu estava na arquibancada, né, vibrando um final de semana antes, e no final de semana depois eu estava dentro do vestiário com os jogadores em que eu estava gritando o nome na arquibancada, né? Então isso para mim foi um marco bem importante, né? Um processo evolutivo, mas eu sempre tive uma meta também na minha carreira de buscar algo, assim, eu acho que a gente tem sempre que estar buscando algo mais na nossa vida pessoal e profissional. A gente nunca deve estar satisfeito, né? Mesmo você já tenha chegado aonde você quer chegar, mas eu acho que você tem que continuar buscando mais, buscando mais. Mesmo que você continue no mesmo lugar, mas você tem que continuar buscando mais, né? E daí pronto, eu cheguei lá no esporte, né? A gente conseguiu montar um departamento bem interessante com as pessoas que lá já tinham, né? Que já eram meus amigos, o Ernesto, o Márcio, né? O Jairo também, que começou naquela época lá conosco, depois ele saiu. Mas que a gente conseguiu construir algo bem legal lá, sabe? E isso, obviamente, impactou positivamente na vida de atletas e, sem dúvida, né, aumentou ainda mais a projeção, vamos dizer assim, do nosso nome, né? Porque nós continuamos fazendo o que tinha que ser feito, né? E buscando sempre esse processo evolutivo. E tem uma coisa assim que eu preciso declarar aqui, que você sempre foi muito, cara, generoso, assim, com todo mundo que trabalhou em outros clubes, então você sempre teve muito disponível. E eu lembro que certa vez nós éramos rivais ali, dentro do Nordeste, né? Disputávamos campeonatos contra, Brasileirão, enfim, e mais ou menos ali no mesmo nível ali, a gente disputando, mas a gente sempre tinha, e você sempre disponibilizou suas estratégias, suas ideias, suas planilhas. E aí tinha um compromisso entre eu e você, é o seguinte, ó, você vai mandar sua planilha, eu vou melhorar e eu vou te devolver. Aí você melhora e me devolve. Até hoje a gente faz isso, Exato.
E aí, Exato, o teste exato. fala, cara, cadê aquela, resgata aquelas planilhas de avaliação que nós tínhamos? O que você mudou nela? Aí me manda. Aí eu mudo alguma coisa, mando de volta. Então, isso é de uma generosidade da sua parte, de poder sempre estar disposto a ajudar, a contribuir, a colaborar, entendendo que existe rivalidade dentro daquelas quatro linhas ali, mas que em prol da profissão, em prol da fisioterapia, do crescimento dos profissionais, é necessário que tenha essa humildade, né, essa generosidade de poder fazer com que as coisas e os processos melhorem. Né? Então, assim, eu queria aqui publicamente no Giganta te agradecer, cara, porque você me ajudou demais, principalmente quando eu voltei para o mercado de alta performance. As coisas mudam muito rápido e você me ajudou muito a me recolocar a par de tudo que estava acontecendo rapidamente e conseguir desenvolver meus projetos, meus trabalhos, muito alicerçado nas suas ideias, alicerçado ali com o seu comportamento. E comportamento seu, cara, que é top demais, velho, porque você, Brunão, não tem uma pessoa que fala assim, pô, Bruno Gilberto? Não, Bruno Gilberto não. É todo mundo tenho você como um cara super prestativo, super inteligente, super, né? É, e aí eu conheço um lado que poucos conhecem, é o Bruno Gilberto pai, é o Bruno Gilberto marido, o Bruno Gilberto amigo, que eu tenho essa sorte da gente poder ter convivido, né? A distância faz com que a gente conviva menos, mas, cara, você já veio na minha casa várias vezes, quero que você venha muito mais e eu já Sim, apareço por aí em Dubai também para vem-se com a, embora. com a tropa inteira para chegar aí, né? E, cara, isso é muito legal e é importante que as pessoas que estão ouvindo aqui esse podcast entendam esse tipo de comportamento. Porque a gente precisa ter relacionamento e não é só da boca para fora, mas é de ajudar o outro mesmo. Então é de você poder realmente trocar informações, trocar tecnologias, trocar ideias, trocar até mesmo oportunidades. Então, quantas vezes algumas oportunidades que tivemos na vida, um ligava para o outro e falava, cara, o que é que você acha? Né? Porque às vezes o futebol ele cega a gente de tal maneira que às vezes a gente deixa de abraçar algumas oportunidades ou pelo contrário, abraça oportunidades que talvez não sejam o melhor caminho para as nossas vidas. Então, você ter alguém para poder compartilhar e trocar ideias. E eu confesso, o Bruno Gilberto tem frases maravilhosas que eu guardo para minha vida inteira. E a melhor de todas é: futebol só tem uma verdade. É tudo mentira. É tudo mentira. Essa frase é histórica, a gente aparece frequentemente aqui no grupo de relacionamentos que nós temos. Qualquer coisa acontece no futebol, alguém posta lá: futebol só tem uma verdade. É tudo mentira. É tudo Bruno, mentira. essa frase vem de onde? Cara, É porque de primeiro fato é, assim, mas vem de onde? voltando. É, Rodrigo, pegando o início da tua fala, assim, eu sempre deixei muito claro assim que eu sou muito grato a todas as pessoas que passaram na minha vida, velho, né? Eu sou muito grato a você é uma pessoa que eu tenho uma gratidão imensa, né, pelo meu crescimento pessoal e profissional, né? Como você falou, nós dialogamos, nós compartilhamos, né, informações que para muitos poderia, pô, como é que tu divide isso, compartilha isso? Primeiro, eu acho que nós compartilhamos porque nós somos profissionais e que eu acho que isso interfere positivamente na nossa vida profissional. Depois nós compartilhamos porque nós somos amigos, né? Então, para além disso, eu acho que nós estamos aqui, enquanto profissionais, nós estamos aqui para fortalecer a nossa profissão, para fortalecer os profissionais e fazer principalmente com que a nossa profissão ela seja cada vez mais consolidada e respeitada dentro do mercado. E a gente só consegue isso nos ajudando, né? Então, eu falo muito, e às vezes até o pessoal vem com aquela resenha lá ele, né? Porque eu digo é muito melhor dar do que receber lá ele. Então Lá ele, eu me alegro muito lá quando eu ele e posso voltando. lá ele, né? Mas eu me alegro muito, cara, quando eu posso ajudar as pessoas pelos pormenores, mas que eu possa ajudar aquele profissional e eu recebo várias e várias mensagens
de alunos, de pessoas que eu nunca vi na vida, mas eu faço questão de responder, porque um dia eu já estive na situação em que ele está hoje, né? Então eu respeito aquela pergunta e é isso, cara. Eu acho que na nossa vida é muito melhor dar do que receber. Lá ele faz parte. Faz parte sim. Ah, E assim, e voltando aqui para a sua pergunta, efetivamente, dessa frase, né? E no futebol só tem uma verdade, é que é tudo mentira. Isso daí, cara, veio a partir do momento em que eu vim entender efetivamente o que é trabalhar dentro do esporte, trabalhar dentro do futebol, né? Porque quando você vê as informações na mídia, quando eu vejo meus amigos brigando, discutindo isso e aquilo, eu disse, cara, vocês não sabem de absolutamente nada do que está acontecendo, velho. não sabem 5%. Nada. Não sabem 1% do que está acontecendo. Né? Aqui, por exemplo, a gente brinca aqui, a gente sai e faz um summer camp na Europa de 25 dias, né? Em que fica treinando 25 dias na pré-temporada. Quando chega aqui no primeiro jogo, o treinador bota um time completamente diferente, está perdendo, aí bota quatro atacantes para jogar, coisa que ele nunca treinou. Ou seja, o que ele passou 25 dias treinando não serviu de nada. Aquilo é a maior mentira do mundo, pô. Entende? Um tour, Então, passeio assim, na Europa. um passeio na Europa. Então, assim, e internamente, né, eu comecei no nosso departamento, né, tudo acontece dentro do departamento de fisioterapia. O atleta não quer jogar, vai para físio. O atleta brigou com o treinador, vai para físio. Ah, o atleta está em processo de negociação. Ok, deixa ele no DM, ele fica aqui, está em processo de. Cara, isso é a maior mentira do mundo que existe no futebol, velho. Entende? Teve um jogador em 2018, um jogador famoso, chegou para mim às vésperas de uma viagem e disse: Bruno, fala lá pro seu Nelsinho que a partir de hoje eu não treino mais. Mas por quê, cara? Não vou falar o nome dele. Mas por quê, cara? Não, porque eu quero ir para tal clube, eles não querem me liberar e eu não vou treinar. Diz que eu tô com dor no joelho. Eu disse, cara, Não posso, eu não né? posso fazer isso. Eu não posso chegar lá pro professor Nelson e dizer, ó, fulaninho tá com dor no joelho. Se você tá insatisfeito com alguma coisa, vai lá e diga para ele. Simples assim. Mas eu não posso chegar e dizer que tá dor no joelho. No final das contas, o jogador não viajou para um jogo nosso da Copa do Brasil. E o que foi que a imprensa soube? Fulaninho sentiu o joelho e ficou no departamento médico, sem condições de jogo. Então, no futebol só tem uma verdade, cara. É tudo mentira. Mentira. Só tem E uma assim, às verdade. vezes a É torcida, tudo. pô, tem um cara que trabalha pra caramba, primeiro a chegar, a última a sair, só que as coisas não estão dando certo dentro de campo, né? Aí a torcida pega no pé desse cara. E tem outro que não quer nada, não faz nada, e acerta um chute de vez em quando, vira o Messi, né? E a torcida, nossa, ele é o Exato. craque, ele é o craque. Aí ele se esconde no departamento médico às vezes, porque de fato ele não é o craque. E aí eu passei muito por isso. Chegava num caso, o porteiro falava, doutor, tem que botar fulano para jogar, né? E eu falei assim, pô, mas ele não é, né? Todo mundo sabe, o treinador sabe, ele mesmo sabe que ele não vai resolver o problema do clube e que talvez o que vai resolver é o que a torcida tá pegando no pé. Então, e a imprensa tá pegando no pé e todo mundo quer a cabeça do cara que tá ali morrendo de trabalhar, que é o cara que realmente é responsável, o cara que deveria estar sendo valorizado, por mais de não estar Valorizado. É. conseguindo suprir as expectativas que às vezes são muito altas sobre ele. E esse cara é massacrado. Então, assim, É, ou seja, a sua frase faz muito sentido, né? Faz completo sentido. Cara, então, assim, tem outra frase sua que eu gosto demais, é que no futebol, 1% é maior do que 99%. E todo mundo que trabalha com futebol já viveu isso, assim. Todo mundo quer te contratar, todo mundo quer você no clube e tá tudo certo. Falta só o presidente, falta só o CEO, né? Esse 100 pessoas, 99 te querem lá, só 1% não querem. Então, às vezes esse 1% pesa mais. E quantas vezes, né, Bruno? Nós muito. deixamos de ir para algum lugar por causa de 1%. Ou quantas vezes nós tínhamos decisões tomadas certas, é, corroboradas por 99%, mas 1% achou errado e esse 1% era mais forte,
né? Porque era o presidente, era o diretorzão lá, enfim. É, e aí a gente acaba, no futebol tem essas máximas, essas trocas. Mas, Bruno, você depois foi, né, com muita coragem, desbravar outros continentes, né? E aí daqui do esporte você foi para a seleção do Emirados Árabes, não foi isso? Foi. Cara, como é que é essa É, troca de é, sair de um clube com um calendário conturbadíssimo e ir para uma rotina de uma seleção no exterior? cara, sem dúvida foi a decisão mais difícil que eu tive da minha vida, né? Decisão profissional, mas era algo que eu estava muito certo do que eu queria fazer, né? Assim, pensando, como eu falei desde o início, eu nunca coloquei o lado financeiro na frente das minhas decisões pessoais. Obviamente que eu por ser cristão, eu peço muita orientação a Deus daquilo que eu vou fazer, né? Então, assim, eu tinha esse sonho e esse desejo e eu tinha essa visão, né, de trabalhar fora do país, de ter uma oportunidade, de ser oportunizado de trabalhar fora do país. E aí eu vou contar uma história, Rodrigo, rapidinho, assim, um detalhe. Um ano antes de acontecer, de eu vir para cá, eu estava correndo na praia. Todos os dias eu corria na praia lá em Olinda, né? Olindense, gosto da minha orla. E um dia eu sentei no calçadão, sentava, né? Sentava no calçadão, olhava para o mar assim na frente, olhava para frente, né? Fazia minha oração, agradecia, né? E obviamente eu pedia coisas. E um belo dia, nesse dia exatamente, tinha lá em Olinda, do outro lado da praia, tem uma ilhota com um coqueiro. E aí eu peguei e coloquei uma localização assim, Palme Jumeira, Dubai. Coloquei isso e ficou lá, né? Brincando. Sendo que isso, quando aconteceu de eu vir para cá, de ter essa oportunidade de vir para cá, eu confesso até que eu me esqueci disso. Mas uma aluna minha da universidade, ela tinha dado print daquele negócio, daquela foto, daquela imagem e me mandou. Bruno, tu lembra disso aqui? E vê, assim, Que loucura, né? eu chego a me arrepio quando eu falo disso, sabe? Porque é só Deus mesmo, pô, para Já tinha para isso. projetado, já Enfim, estava escrito, né? estava escrito, entende? Tá. Podia ser qualquer outro país. Antes disso, tinha tido uma oportunidade, aquele 1% que falta de ir para o Japão. Contrato praticamente assinado, 5 anos de contrato, tudo Vou certo, te mandar a passagem salário, tudo. amanhã. Já ia mandar a passagem amanhã. E aí, no dia que ia acertar tudo para assinar o contrato, o cara me liga e diz: Bruno, infelizmente os japoneses desistiram do negócio porque você tem 3 filhos e isso pode ser uma preocupação maior para eles, sabe? Não era para ter acontecido naquele momento. Ainda mais Aconteceu de por eu esse vir aqui para os motivo. Emirados Árabes, né? Eu estava em casa um dia e aí um preparador de goleiros da seleção dos Emirados Árabes, que é recifense, que é olindense, na verdade, ele, e eu não conhecia, sendo que quando ele ia de férias para o Brasil, ele tinha um problema no joelho, ele pegou, me procurou por indicação de um amigo. Eu não conhecia ele, morava em Olinda, 5 ruas da minha casa, e eu não conhecia ele. E aí foi quando eu conheci ele, quando eu fui atender ele em Recife. Ele foi lá na clínica. E ele me perguntou se eu tinha interesse de sair do país. Eu disse: tenho interesse sim. Enfim, isso foi 2018, mais ou menos, né? E aí, quando foi em 2021, acordei com a mensagem dele: Bruno, ah, vai ter um processo seletivo aqui para fisioterapeutas. Eu quero saber se eu posso indicar você. Eu disse: claro, pode. E aí ele me indicou, eu fiz uma entrevista e fui selecionado, né, Essas nessa entrevistas são entrevista. maravilhosas, né, Bruno? São maravilhosos, exatamente. São maravilhosos. E aí eu fui selecionado, o cara fez a entrevista às 6 da manhã comigo, por conta do fuso horário, né? São 7 horas de diferença. 6 da manhã eu estava dormindo e ele me ligando, porque eu tinha marcado 7 da manhã.
E aí ele antecipou para as 6, eu estava dormindo, quando eu acordei, 5 ligações do cara, eu me assustei, enfim. Mas aí fiz a entrevista, fui aprovado e passei, vim trabalhar aqui na seleção dos Emirados Árabes, né? Para uma cultura completamente diferente, né? Para um trabalho completamente diferente, porque uma coisa é tu estar no dia a dia de clube, outra coisa é tu estar num processo de convocação de seleção, né? E aí eu tive a minha primeira experiência aqui, né? Foi na Copa do Mundo de Beach Soccer, em que eu peguei Covid e nós estávamos na Rússia, né? Naquele Também. boom do Covid no mundo, né? Eu peguei Covid e fiquei 12 dias internado numa clínica lá na Rússia e eu Isolado na morrendo de medo, Rússia. porque na Rússia e um ambiente completamente assim, sinistro, sabe? Assim, eu querendo saber onde eu estava e depois eu fui saber que eu estava no antigo sanatório dos veteranos de guerra, onde eu estava internado, sabe? Ou seja, só tinha maluco, né? E daí, quando eu voltei, eu fui direto para o primeiro time, né, que estava disputando o Qualify para a Copa do Mundo do Catar, né? E aí já muda completamente, porque aí você já entra num mundo, assim, do futebol profissional de verdade, assim, um processo de Copa do Mundo, né? E a gente conseguiu chegar até o último playoff, né? Perdemos para a Austrália a vaga, né? Ganharam do Peru, né? Ganharam Isso. do Perdemos a Peru. vaga para a Austrália. E Incrível. assim foi um processo assim muito bom assim de crescimento profissional, né? E aí eu fiquei na seleção aqui, eu por 2 anos e meio aproximadamente, eu consegui realmente assim construir um relacionamento muito bom com o país, uma identidade muito boa com o país, sabe? De realmente de vestir a camisa dos Emirados Árabes, de respeitar aqui esse país que me deu essa oportunidade, as pessoas, enfim. Mas em 2023 surgiu uma oportunidade, né? Surgiu um convite de vir trabalhar aqui no Aluaça, né? Quem me fez o convite foi o atual presidente do clube, né? Que na época eu tinha conhecido ele quando eu estava na seleção, né? Eu estava trabalhando com um atleta na seleção e a gente passou a se comunicar mais, porque esse atleta era amigo dele, enfim. E aí surgiu a oportunidade de vir para cá. Ele me fez um convite, né? Para vir para cá, uma oferta muito boa profissionalmente. E eu decidi mudar. Eu decidi mudar. A minha família já estava aqui, então, assim, as coisas mudaram um pouco, né? Na seleção, eu ficava muito tempo fora de casa também, se ficava 2, 3 semanas fora de casa. E eu decidi mudar para o clube, né? E acho que foi uma mudança bem positiva para mim, né? E no primeiro ano aqui, na minha primeira temporada aqui no clube, no Aluaço, nós conseguimos após 17 anos, ser campeões nacionais e campeão da Copa do Presidente. Fazendo um paralelo aí com o Brasil, é como se ser campeão brasileiro e campeão da Copa do A Brasil, Copa do né? Brasil. São as principais competições locais. Então, assim, foi um marco bem positivo, assim, para a minha vida profissional, né? Para a minha vida pessoal, assim, eu senti aquele gosto novamente de ser campeão, de estar disputando, de estar naquelas disputas, assim, que fazia tempo, assim, que eu não vivia isso desde a época do esporte, né? E o dia a dia do clube, aquelas, vamos dizer assim, os desafios diários que você tem no clube de futebol, né? Desafios diários de comunicação, de comportamentos, de exigências. E profissionalmente, para mim, foi muito bom, né? Foi muito bom poder fazer parte desse processo e desse time vitorioso que foi nessa minha primeira temporada aqui, 23, 24. E a seleção aí tem uma lógica diferente daqui, né? Que aqui os fisioterapeutas também são convocados. Obviamente tem alguns profissionais que são convocados com maior frequência, e obviamente são frequentes nas convocações, mas aí tem um grupo de profissionais contratados, né, Bruno? Eles são como se fosse um staff fixo da confederação e que presta ali a atenção aos atletas da confederação. Então vai para o feminino, vai para o beach, né? O beach soccer, vai para as categorias de base e obviamente tem ali um grupo de profissionais que vai com maior frequência e toma maior frequência
do primeiro time, não é isso? Isso, exato. Assim, hoje já está um pouco diferente do que quando eu cheguei, porque eles aumentaram muito o quadro de profissionais. Quando eu cheguei, eram uns 5 fisioterapeutas, né? 4 fisioterapeutas homens e uma mulher que ficava só com o feminino. Então, nós éramos funcionários da federação e a gente rodava, obviamente, entre as dif- diferentes categorias. Beach soccer, seleção sub-15, seleção sub-17, seleção olímpica e o primeiro time. Então, a gente rodava realmente entre essas categorias. Hoje, eles, como eles aumentaram o número de profissionais, eles já têm mais ou menos um staff físico, um staff fixo de quem é da seleção olímpica, de quem vai estar com o primeiro time, de Espetáculo. quem vai estar com as seleções de base, entende? Mas é assim, mas você pode rodar, você não é só daquela categoria, você pode rodar sim em outras categorias e você não trabalha por. Assim, você é convocado, mas na verdade você é funcionário da federação. É diferente do Brasil, em que você é convocado só para aquele período, acabou, você não Acabou, tem acabou, vínculo recebeu sua empregatício. diária ali e vai embora. Exato. Aqui você é funcionário da federação e aí você vai ser designado para a categoria que eles quiserem colocar você, né? Então, assim, isso é diferente realmente aí do Brasil. Cara, e assim, você está no clube, já vivenciou o esporte, agora está na UAS, e qual é a diferença máxima que você nota, assim, cara, no ponto de vista da fisioterapia? Rotina, equipamento, Rodrigo, cultura, quais são as barreiras e facilidades de estar aí? cara, eu acho que a pior barreira para mim aqui, efetivamente, e assim, eu confesso que hoje está completamente diferente de quando eu cheguei aqui em 2021, né? Por quê? Porque o futebol aqui mudou também, né? O futebol aqui hoje tem muito estrangeiro e menos local. Então, assim, a minha principal barreira, a minha principal dificuldade era, quando eu cheguei, era mostrar a importância do nosso trabalho enquanto fisioterapeuta para o jogador local, porque eu trabalhava na seleção. Então, o jogador local, para ele, a fisioterapia, o fisioterapeuta, era chegar lá, fazer massagem, fazer uma bandagem e botar ele para o treino. Então, eles nunca na cabeça dele pensavam em fazer uma ativação, um exercício para preparar o corpo dele para o movimento. A preparação deles para o movimento era fazer massagem, entende? Então, quando eu cheguei na seleção, foi o primeiro impacto que eu tive. Eram os 2 fisioterapeutas, mais eu, para fazer massagem, liberação, né? Vamos dizer assim, vamos colocar a palavra liberação, porque tinha os massagistas também, para fazer uma liberação no Aquela atleta, fazer um take e pancadinha, né? mandar o cara para o treino. Disse, cara, tu não faz nenhum trabalho de mobilidade, de ativação com os caras. Não, não, aqui a gente não faz isso. E aí, quando eu comecei a fazer isso com 2 jogadores brasileiros que tinham na seleção naquele momento, os outros jogadores passaram a ver diferente, né? E aí Legal. os fisioterapeutas vieram me questionar. Falei, Bruno, para que tu tá fazendo isso tudo? E Eu disse, eram, cara, porque isso é o e nosso eram trabalho. fisioterapeutas locais, E, né? lo- é, não, eram de outro, tinha um brasileiro também, mas que já estava aqui há 16 anos, já que Tá mais está aqui há muitos enraizado. anos já. Já é local também, sabe? E aí eles começaram, essa foi a principal barreira, né? Assim, foi mostrar para eles assim, criar processos e um sistema organizacional de atendimentos, né, de retorno, apesar de que na seleção é tudo muito rápido, mas você precisa ter critério para o cara poder treinar, para o cara poder voltar a jogar, né? E que isso não existia. Né? Os caras não sabiam quantos jogadores vinham no DM. Ah, se vier 10 tá bom, se vier um tá bom. Sim, ninguém tinha controle de absolutamente nada. E aí eu fui fazendo isso aos poucos, e eu lembro que o médico que me contratou aqui fez: você está querendo ser o super-homem, você está querendo fazer big show. Eu disse, doutor, isso é o meu trabalho enquanto fisioterapeuta. Isso eu fazia no clube. Se você pegar qualquer fisioterapeuta no Brasil que trabalha em clube lá, ele vai fazer isso Vai fazer a aqui. mesma coisa. Então isso é o meu trabalho. Eu não estou fazendo nada do que eu não fazia. Muito pelo contrário, né? E hoje, cara, essa semente que a gente plantou lá em 2000, Rodrigo, eu estou falando de 4, 5 anos atrás. Essa semente que a gente plantou, ela ficou. E os profissionais que foram ficando lá, eles continuaram com esse processo, né, vamos dizer assim, evolutivo da fisioterapia local, né? Então essa foi a minha principal barreira. Eu cheguei ao ponto de chegar para o médico naquele momento e dizer, ó, para eu estar aqui e fazer o que eu faço, é melhor você trazer um massagista. Não estou desmerecendo o massagista.
mas o massagista ele faz melhor do que eu o que eu estou fazendo. Eu não tenho dúvida disso. Então, assim, para eu estar aqui para fazer isso, não sei se vale a pena você pagar o que você me paga, né? E daí no clube também, quando eu cheguei no clube, ainda tinha muito essa falta de processos institucionalizados, né? Eu estou no clube na minha terceira temporada, então nós já existia algo, nós conversamos com os fisioterapeutas que lá estavam para que a gente pudesse evoluir nos processos internos, implementar algumas coisas, alguns critérios, né? E que isso a gente está conseguindo fazer e a gente vem melhorando ano a ano, né? A gente vem melhorando. E como eu falei também, hoje os nossos jogadores, nós temos muito mais jogadores estrangeiros do que locais. Então, os jogadores estrangeiros, eles já chegam aqui com a cabeça completamente diferente do que os locais que aqui estavam e que mudaram também a sua forma de pensar e de agir, porque senão eles vão ficar sempre continuando, eles vão continuar sempre ficando para trás. Entende? Então eles precisaram evoluir também em relação à sua capacidade de treinamento, à sua capacidade de preparação para o treino, de preparação para o jogo. Então os locais hoje eles também nos procuram para fazer algo diferente, algum trabalho que possa minimizar risco de lesão, melhorar a performance, entende? Então isso nós conseguimos fazer com que isso entrasse na cabeça deles também, né? Em relação à parte tecnológica, Rodrigo, assim, não existe tanta diferença em relação a equipamentos e tecnologias do que a gente tinha aí no Brasil. Eu acho que o que a gente tem aqui, aí eu falo pelo meu clube, eu não consigo falar pelos outros clubes, é uma maior quantidade, vamos dizer assim, de equipamentos. Aqui eles valorizam muito quantidade. Aí eu tenho 8 Game Reds, por exemplo, sabe? Ah, o outro clube só tem um, entende? Assim, mas em relação à tecnologia, não. Nós temos aqui um ATK, nós temos um laser de alta potência, nós temos os globos, né, os eletroestimuladores. Ah, uma coisa que tem aqui que eu nunca trabalhei no Brasil é um crio ultrassom, né? É um equipamento que é utilizado aqui em todos os clubes, né? No mesmo cabeçote do ultrassom ele esfria, então ele chega a uma temperatura de menos 10 graus, então isso eu nunca tinha trabalhado no Brasil, realmente. É a única coisa que diferente que eu vi aqui que eu não trabalhei no Brasil, é o crio ultrassom, né? Tá, cara. Então, assim, no mais, a principal barreira realmente foi quando eu cheguei, foi me adaptar, a respeitar, obviamente. Aconteceu uma vez comigo, Rodrigo, com um médico local, em que um jogador estava sentindo uma mialgia no adutor, né? E aí eu comecei a trabalhar com ele, né, aquela região, mobilizar quadril, trabalhar lombar, enfim, fazer um trabalho em que a gente faz, incrementar alguns exercícios. E aí o médico chegou para mim e fez, Bruno, não precisa fazer isso. É só para você colocar um tens e fazer contraste. Hum. Aí eu parei assim, eu disse, mas doutor, ele, não, Bruno, faça só isso. Aí depois eu parei, pensei, né? Obviamente a gente com 40 anos, mas a Mas, gente tem uma certa capacidade de inteligência, né? Eu parei e pensei, eu disse, cara, ele quer que eu faça isso. Ele é o médico, ele é o meu chefe. Então, assim, fica tranquilo, segue o plano, né? E aos poucos você vai conversando, né? Tinha um médico na seleção que ele não deixava fazer absolutamente nada com o atleta, e aí depois a gente foi conseguindo algo com ele. O médico que eu trabalhei aqui no clube, um atleta com a mialgia, ele ficava 5 dias parado numa maca fazendo tens game ready. E aí, depois que eu cheguei, eu disse, doutor, eu posso começar a fazer isso, eu posso fazer isso. Chegou um momento que eu nem perguntava mais, porque ele dizia, Bruno, ele começa a ver segue o plano. resultado, começa a entender que você consegue Entende? ter estratégias Então, mais assim, rápidas, é. melhores, mais seguras. Então, a principal barreira que eu tive, a principal dificuldade foi, primeiro, respeitar isso, entender isso, que eu tinha que entender o que eles eram, para depois eu passar a apresentar o que eu posso dar a eles, entende? Esse foi o meu pior, o meu principal, a minha principal dificuldade. Eu acho que Quando eu a entendi maturidade, isso, acho que a maturidade faz a gente brigar, briga boa, né, Bruno? A gente não vai entrar em conflito exato, todas as exato, vezes, todas as horas, então a gente vai ficando maduro na vida, no futebol. exato, Sabendo que, exato. às Hoje, vezes, hoje, cara, assim,
estratégico É, recuar, ficar na sua e mostrar claro, trabalho, ganhar claro, 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 confiança, claro. porque se você está Ah, confrontando, daqui a pouco você vira uma pessoa que não é útil para o sistema ali, porque você pode ser bom total, tecnicamente, mas você só traz problema, só exatamente. penteia, né? Então, e o DM, onde você falou, o departamento de fisioterapia, onde as coisas acontecem, né? Então, imagina. Isso, Todos os problemas do clube, de alguma forma, vão perpassar por ali. Se você incendiar sempre e não ser uma peça que tranquiliza, calma e resolve, você é uma pessoa não benquista ali naquele ambiente. Já é um ambiente violento. E aí, se você toda hora começar, né, confronto, 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 principalmente quando é com o seu superior, independente de ser médico ou não, é. ele é seu chefe. Ele, Ele é meu chefe, exatamente. né, Eu tenho que respeitar ele, a decisão dele. uma hierarquia Muitos atletas horizontal. até questionavam, assim, atletas sul-americanos que eu trabalhei aqui no início, eles questionavam, Bruno, mas a gente não pode ir na academia fazer uma bicicleta? Eu disse, cara, eu sei que pode, eu sei que pode, mas o meu chefe, o médico, ele não quer que faça isso, então eu não tenho autonomia para pegar você e levar para lá. Aí, como eu falei, depois Você as coisas conquistou a mudaram autonomia. realmente. Eu conquistei a autonomia, entende? E assim, Rodrigo, o que eles menos querem aqui, o que eles menos querem é por isso assim, eu brinco, mas assim, muitos profissionais aqui que são limitados, eles perpetuam aqui anos, anos, anos e anos. Por quê? Porque eles não causam problema. Então, mesmo com toda a limitação técnica dele, que ele não é limitado porque ele não quer, é limitação técnica, o cara estudou, com todo respeito, mas estudou em países que são, para nossa área, pouco desenvolvidos, Filipina, Índia, Paquistão, sabe? Eles são limitados tecnicamente. Não se compara com um fisioterapeuta brasileiro. Mas, assim, para o que eles se propõem a fazer, eles fazem direitinho e não causam problema. Então, se eles verem que tem uma pessoa que está causando problema e transtorno para ele, por melhor que você seja, né, enquanto profissional, você vai ser limado, entende? Então, aqui, assim, você tem que ter um equilíbrio disso. Você tem que, obviamente, propor aquilo que você tem como ideologia, mas você precisa respeitar. Respeitar a hierarquia, respeitar a cultura, entende? Isso faz parte. Por exemplo, aqui para coletar dado bioquímica, tem um atleta que ele não faz, não pode, ele não deixa É, tirar sangue, então ele vai ser obrigado a fazer isso? Não tem como. Então respeita a cultura dele, ele não faz isso. Entende? Então, assim, a gente não está aqui para causar problema. A gente está aqui, eu digo sempre, assim, nós estamos daqui, nesses países, para fazer o que eles não fazem, o que eles não querem fazer e não têm a mínima vontade de aprender a fazer. Então, eles pagam para a gente fazer, pô. Então, o que eles não querem é ter problema, entende? E exatamente. assim a gente vai seguindo a nossa vida. E assim a gente vai construindo, ajudando a cultura também local se desenvolver, Exato, exato, fortalecer outras exato. culturas. Então, tenho certeza que esses países, Rodrigo, o cara tem, trabalha, olha, aprende, volta para lá e fala assim: olha, existe uma fisioterapia brasileira ou, sei lá, de outro país que os caras estão anos-luz na nossa frente, precisamos evoluir. Então, acho que essa troca cultural ela é importantíssima para o desenvolvimento da fisioterapia mundial, Bruno. Porque mundial, isso, sem eu vi dúvida, sem isso dúvida, em Portugal. Portugal é um país sem que dúvida. Eu trabalho aqui com dois massagistas, um é indiano e outro é argelino, sabe? Eu tenho um relacionamento assim fantástico com eles. E todos os dias o indiano ele chega para mim e faz, Bruno, eu fiz isso porque eu aprendi com você a fazer isso. Tipo, uma coisa simples. É, um massagista ficou lá dentro não foi para o campo, né? E aí, quando chegou no campo, cada massagista leva um trolley, um com água, outro com eletrólito. O massagista que leva eletrólito ficou lá dentro. O que é que custa a mim chegar lá e puxar aquele carrinho, Rodrigo? E ajudar o cara lá, do que ele tá puxando os dois? Nada. Isso não vai me deixar pior do que ninguém. eu O carreguei cara muito não vai. tempo. Ah, Bruno agora é carregador. Isso não tem problema nenhum para mim, né? Então eu tô ajudando o cara. Aí aconteceu um negócio essa semana. Essa semana. Eu tava fazendo um RTP com um jogador, e aí um jogador se machucou no campo. Eu tava longe da
de onde ele caiu, né? E da minha bolsa. Quando eu vi o jogador no chão, eu saí correndo junto com o médico e minha bolsa ficou lá. Esse massagista foi lá e levou a bolsa para mim. E aí ele chegou para mim e fez: Bruno, eu fiz isso porque eu aprendi com você a ajudar as pessoas. Cara, que maravilhoso. Vê que legal, cara. Vê que legal. Ele fez: eu trabalho aqui há 19 anos e ninguém nunca me ensinou a fazer isso. Que maravilhoso. Ele é Aí eu treinado disse a a ele: fazer o cara, dele. Ponto. o dele, a pegar o troller dele e carregar, ele treinando a fazer o dele. Não é assim que Entende? faz. Mas Não é ele me assim que viu, faz esporte. eu faço isso várias vezes. Eu preparo o material, eu guardo, eu não preciso estar perguntando a ele: ó, é para eu levar? Não, pô, eu sei que eu tenho que levar. Entende? Eu ajudo, eu faço o que eu tenho, eu faço o meu. Se tiver que ajudar outro, eu vou lá e faço. Eu não preciso estar perguntando: tu quer ajuda? Eu sei que ele precisa daquilo. Então, assim, são detalhes, assim, Rodrigo, que isso faz muita diferença para essas pessoas aqui, daquilo em que a gente está construindo, né, enquanto pessoa e enquanto profissional, né? Porque um dia Bruno vai sair daqui, mas quando o Bruno sair daqui um dia, eu quero que as pessoas lembrem daquele Bruno que ajudou as outras pessoas aqui, Deixou o legado, daquele não só Bruno que, técnico, né? exato, não é porque Bruno é bom profissional não, entende? Eu quero que as pessoas lembrem de mim como Bruno como boa pessoa, primeiramente. E bom profissional também. Também, Esse exatamente. é, Isso para mim é uma. é o processo. Fica em segundo. Primeiro é a pessoa, sabe? Pessoas têm que lembrar de mim. Como eu falo assim, com muito orgulho, assim. As pessoas lembram de mim na federação hoje, na seleção. No final do ano eu fui bater uma pelada lá, pô, os caras brincando, Rodrigo, mas eles abriram a porta para mim. Ah, Bruno, sabe? Parece besteira isso, mas foi um legado que a gente deixou lá de Bruno Pessoa, entende? Cara, a gente vai encerrando aqui, porque você tem que trabalhar também, né? É, Sei que você está aí, já deve ter atletas aí te procurando, porque, enfim, eles sabem que precisam de você. Mas eu queria de novo te agradecer demais, cara. Você nesse tempo de Ramadã, conflitos que a região vem vivenciando, jogos, calendários, você está disponível aqui para bater esse papo com a gente. Então, muitíssimo obrigado, Bruno. Um ótimo trabalho para você, um ótimo jogo, uma ótima temporada. Um abraço. Cara, não vejo a hora de a gente se ver novamente. Manda um beijão aí para sua família. Minha família sempre lembra da sua com muito carinho, né? A gente pode subir dunas, ver pôr do sol e que exato, é. Deus permita que a gente faça isso muitas e muitas vezes, tá bom? Cara, muitíssimo Tá bom. obrigado e só suas últimas palavras aí para a galera. Valeu. Rodrigão, como eu falei, assim, para mim é um prazer, né, poder estar aqui falando com você. Você é um amigo em que, como eu falei lá em 2008, foi muito importante para essa minha virada de chave profissional, né? Então é um cara que eu tenho muito carinho, muito respeito, né? Muita inspiração por você enquanto pessoa, enquanto profissional, né? Um carinho, um amor gigante pela sua família também, né? Eu sinto muita falta de vocês e eu espero que a gente possa em breve também poder partilhar momentos como nós vivemos há 3 anos passados aí em Fortaleza, né, subindo dunas, enfim. Né, muito obrigado por esse espaço, muito obrigado por esse momento. Dizer, né, às pessoas que, apesar de tudo que nós estamos vivendo aqui, né, de todos os conflitos, né, que são indesejáveis, mas que a gente tem muita fé em Deus de que as coisas vão passar. Né, que a gente pede muito que quem possa, né, que está lá em cima, que pode anteceder por isso, né, ele está trabalhando, ele está no comando, está nos protegendo. E enquanto isso, vamos seguir na nossa vida, tá bom? Um beijão aí para vocês, né? E fica com Deus. Parabéns pelo projeto. Segue firme, segue em frente. E eu espero você aqui também. A Espero gigante, você né, aqui meu? com sua família, Em breve, se Deus quiser. passar lindos momentos aqui com a gente, tá bom? Cara, Valeu. obrigado, ótimo trabalho. Valeu, cara, brigadão. Valeu, Digão. Obrigado, meu irmão. Fica com Deus.